Bel, pode começar. Ok, então tá, pessoal, bem-vindos aí à nossa reunião 184, né, do Fórum Climático, com a apresentação aí do monitoramento climático, as considerações a respeito de modelos de previsão para os próximos meses, né, e também algumas considerações finais aí, né. Hoje até temos mais algumas pessoas que vão fazer algumas apresentações, algumas intervenções aí para melhorar aí o nosso relato aí desses meses passados e depois até os futuros, né. Então, começando com a parte do monitoramento para Santa Catarina, nós estamos considerando aí os meses de maio, junho, julho, 16º mês de coronavírus, né, 17º de fórum na forma MIT, né, e já com um índice aí de vacinação bem avançado, graças a Deus. Então, em relação à precipitação, na nossa previsão feita lá no final de abril desse ano, né, nós fizemos as considerações em relação à chuva, né, e colocando que o total de chuva para este trimestre, então, seria abaixo da média, mal distribuída e até persistindo a condição de estiagem para o oeste e meio oeste, né, e até isso aí estendendo-se a mais áreas aí do estado. Isso aí foi o que a gente viu em abril. O que a gente acabou tendo nesse trimestre, né, essa é a climatologia, né, guardem ali, que a gente tem quase 500 milímetros esperados aí para o oeste e meio oeste, né, e entre 300 e 400 para boa parte do meio oeste catarinense, parte do sul do estado, né, e as outras áreas em torno de 300, né, e o que a gente acabou observando, né, alguns problemas aqui, né, em relação à coloração, mas foi totais de precipitação nas estações, né, somatório das estações automática, a maioria delas, né, com valores bem abaixo do que seria previsto, né. Agora um mapa mais bonitinho em relação à distribuição da precipitação, né, então a gente pode observar que ficamos em relação a anomalias, né, com valores um pouco abaixo nessas áreas que vão do oeste, meio oeste, e as áreas da Grande Florianópolis ao sul, com chuvas acima do esperado. Só que essa distribuição ou essa média aí para o trimestre, ela tem algumas diferenças mês a mês e para as regiões, né, então isso aí a gente vai ver nos próximos slides, né. Em relação à distribuição no tempo da precipitação, né, para algumas das estações selecionadas, a gente sempre tenta usar as mesmas para manter uma certa comparação, né, então a gente percebe que vínhamos aí a gente vinha prevendo uma chuva abaixo da média e os volumes não foram muito significativos, passamos por alguns períodos aí, intervalos de dias consecutivos sem chuva, e no final, no mês de junho, houve uma variação, né, uma virada aí, que até depois nos mapas vai aparecer, né, em que os volumes de chuva ficaram um pouco mais elevados, né, dias consecutivos aí com mais precipitação, né, e depois, então, a gente entrando no mês de julho, né, esse último mês, com chuva bastante escassa, né, então hoje só para contrariar as nossas previsões aí com um dia bastante chuvoso até o momento. Então, agora vendo a nossa chuva mês a mês, né, esse aqui é um resumo que eu venho fazendo ali por trimestre, né, nas apresentações a gente vai colocando, e aí a gente chega, então, ao trimestre que estamos considerando agora, né, maio, junho, até o dia 26 de julho. Então, lembra que a gente pegou aquela média lá que eu mostrei para o trimestre, né, de chuvas acima da média aqui de Itajaí, praticamente para o sul, né, e a gente pode ver que isso tudo aí está na conta do mês de junho, né, que era aquele que, teoricamente, era para ser
pouco menos chuvoso e acabou virando o jogo, né? E agora o mês de julho aí com chuvas mais escassas, né? Então talvez se a gente fosse considerar olhando para este último mês, até estaremos um pouco mais próximos da média aí, mas mesmo assim, como tivemos o mês de maio e julho aí com chuva mais escassas, essas áreas do oeste, meio oeste, que era o que a gente falava na previsão, continua ali com uma condição de chuva bastante escassa, né? Então, aí, mês a mês, isso aí já foi mostrado nas primeiras anteriores, então não vou me deter muito, só vou passar os slides, né? Então, aí a gente já vê que teve ali uma distribuição de chuva, principalmente um pouco melhor ali para o sul do litoral sul de Santa Catarina, né? Então, aí na parte do temporal, e aí quando a gente veio fazer as considerações para junho, né, mostrei isso aí também no mês passado, né, que no final de maio, né, nós escrevemos ali que teríamos chuva abaixo da média, principalmente, especialmente para o mês de junho, e isso aí acabou não se confirmando, né, então, especialmente pelo junho, que ficou com episódios de chuva bem significativa, em especial ali na Grande Florianópolis, né? Tivemos até o dia 24, né? Nós estávamos com essa condição, né? Abaixo da média, oeste, meio oeste, só que depois a gente acabou ficando com um total que foi acima da média e, sobretudo, nas áreas da Grande Florianópolis, litoral sul, ao sul de Itajaí. Ok, a distribuição de chuva em junho, né, nossa reunião foi mais ou menos por aqui, né, então esse restinho de chuva aí acabou sendo o suficiente para elevar aí de forma mais generalizada os totais de chuva aí pelo estado, né. Então, aí, em relação aos episódios, né, dia 9 de junho, né, tivemos chuvas bem significativas, no dia 19 também, né, sempre aí mais sobre a Grande Florianópolis, que foi a região aí que teve os totais mais elevados, né. E depois, então, depois da nossa reunião, a gente teve ali os episódios de chuva bastante intensas e o frio, né, chegando aí com tudo, a neve que não deixou a gente errar a nossa previsão, né, em relação à expectativa aí de neve, né, com 3 dias consecutivos aí de ocorrência do fenômeno, e as geadas que já começaram a ser frequentes aí no final do mês de julho. Então, vamos para julho, né, então nós estamos aí até hoje, né, com chuvas abaixo da média, aquele panorama que eu mostrei lá no início, né, e aí em relação à climatologia, né, o esperado é que tenha mesmo um pouquinho mais de chuva aqui pelas áreas da Grande Florianópolis, sul do estado, né, e chuva mesmo volumosa, a gente não chegou nem a 1/5 do que seria esperado, né. Nós esperaríamos aqui nessas áreas do oeste, ali, em torno de 130 milímetros, e a gente até o momento está com 30, né, somando aí o que a gente tem hoje de manhã até pode chegar por volta dos 60 milímetros, né? Mas ainda é bastante abaixo do que a gente tem, e com o panorama para os próximos dias, né, da chuva ficar por aí mesmo, né, não tem até o final do mês um indicativo aí de chuva, né? Ô Marilene, Sim. Aquelas bolas a verde escura ali no oeste, ali, alguma chuva fora do normal, né? Não, é problema ali é que tem algumas estações que estão com problemas, então a gente não quis mexer nisso, porque está fazendo uma alteração aí nessa plataforma, né, então deixei assim, da outra vez a gente até corrigiu ali, para ele ficar bonitinho, né, mas dessa vez, deixa quieto aí, porque se Deus quiser e há de querer, no próximo mês aí vai estar tudo... Então não teve chuva. Não, é que se tem algumas estações que estão com um número muito estranho, né, na verdade eu acho que nem aparece o valor aqui, tá, mas aparece essa mancha aí,
porque ele acaba colocando, né, o número não aparece. É umas coisas meio malucas, assim, tipo 70 mil, 30 mil, as coisas que nada a ver, né, mas não te preocupe. A gente tem aqui, ó, nesse outro, deixa eu ver, eu tinha um que eu tinha colocado, não, me equivoquei. Eu tinha colocado um que era só é porque esse aí pega todas, né, todas as estações, pega as de rios, que só são hidrometeorológicas, né, não são só as meteorológicas, né, então, por isso que vai um monte de coisa arada aí junto. Mas tem outra que são poucas as que estão de acordo com as climáticas, né? São as automatizadas, então elas são só 3, são 4, 5 aí que tem. Então aí o mapa fica muito pelado. Então é melhor colocar assim, até porque depois eu coloco esse aqui, tá? Esse aqui dá para ver com bastante clareza, ó, então tu vê que ali, ó, tem uns 24, desculpa, 45, 30 e alguma coisa. Então esse daqui, ó, eu somatório, só que ele vai dar 0, 0, né, o outro ainda faz uma soma de chuva das 9 às 9, mas esse aqui ele pega da 0, 0, que é o do AgroConnect, então a gente pega direto até as 23, né, ou ao que tem, né, esse que eu peguei ontem de tarde, era o que tinha até ontem de tarde, né, até o dia 26, então tem esse total, né, então aquele 45 que tinha lá no outro mapa, é esse aqui, de Luiz Cerqueira, né, e as outras estações, né, isso aí até ontem. Lá no final da apresentação eu tenho um que é com o total de hoje, né, eu não fiz a soma total, pois até posso pegar ali e mostrar, né, enquanto a Fran fala, eu junto lá e depois eu compartilho ali na tela. Bueno, de qualquer forma, dá para ver que para os 133 que se queria, né, ainda falta mais de 100 milímetros, né. Então é isso. Totais de chuva abaixo da média até ontem, né, e até hoje vai seguir assim. Dos acontecidos no mês, né, então a Francine depois vai falar aí sobre o que estamos fazendo aí para enfrentar essa parte aí de falta de chuva, de frio, tudo que tem de coisa ruim aí, né, ventanias aí no estado, né, e aí então, aqui no que a gente tem aí de acontecidos, né, essa foto aqui de nevoeiro, né, de Itajaí, né, tem aí um contato que todos os dias manda umas fotos lindas, né, e esse mês era um nevoeiro atrás do outro, né, mas é isso aí, né, tivemos alguns dias que começaram já com nevoeiro e demorou até umas 9, 10 horas da manhã para dissipar, principalmente no litoral, então aquela condição de nevoeiro, que é típica deste período do ano, né, acabou não faltando, né, foram nevoeiros densos, persistentes, né, que ocorreram, esse aí é do dia 7, mas eu acho que foi dia 6, 7, 8, 9, depois diminuiu um pouquinho, depois deu uma aparecida de novo, né. Outro evento interessante, assim, de destaque, tirando aqueles dias consecutivos de frio, geada, né, principalmente ali pelos campos ali do Planalto e meio oeste, né, nós tivemos este episódio aí do dia 18 de julho, né, que foi com ventos fortes, né, eu tenho aqui, eu selecionei a estação do Morro da Igreja, e eu até tentei pegar essa do 130 quilômetros por hora, né, ele pega 125, mas se eu abro ali, né, porque esses 130 eles ocorreram naquele horário ali entre 23, do dia 18 a 00, e aí se eu pego do dia 18, ele não aparece, se eu pego o dia 19, não aparece, eu teria que pegar o intervalo ali para aparecer o 130, né, mas acreditem em mim, né, chegou a 130 quilômetros por hora aqui no Morro da Igreja, né, e na sequência já tivemos, por conta desse ciclonezinho, né, a umidade combinado com temperatura baixa, então, e aí a formação de cincelo, geada ampla, né, congelou todas as copas das árvores, aí das araucárias lá
no Planalto Sul, ali por São Joaquim, né? Em relação aos sistemas, né, até deu para fazer, porque eram bem pouquinhas. A gente teve frentes frias, 2 aí no mês, né? Tivemos os jatos subtropical, que foi o que quebrou a perna de alguns dos colegas previsores, né, porque ele acabou formando nebulosidade, e aí já a temperatura mascarou, acabou ocorrendo alguma chuvinha, né, então aí a temperatura máxima já não subiu muito, já fez um estrago legal, assim, para ser um jato de inverno, né, então ele sempre, se tu olhar esses dias aqui, ó, ele coincide muitas vezes com a presença do sistema de alta pressão. Então, tivemos aí, nesses sistemas aí, as temperaturas bastante baixas, formação de geada, e circulação marítima, que muitas vezes, quando desloca a alta para a parte mais do oceano, centro dela, né, a gente tem aquele fluxo de umidade, e como circulação mesmo, com tudo que ela tem de direito de chuvisco no litoral, mais nebulosidade, a gente identificou esses 2 dias, né. Tivemos aqui esses 3 dias consecutivos de neve, que foi colocado, né, e basicamente foram esses os sistemas até agora, né? Até agora a gente tinha ali essas variações. Aí o álbum de figurinhas, né? Completando aí as figurinhas, junho, julho, maio, junho, julho, e agora para o mês de agosto, então, o que nos resta ali da previsão climática, né? Então a gente já sabe que vamos torcer para que chegue um pouquinho mais de chuva. Em relação às temperaturas, né, nós falávamos lá em temperaturas próxima da média, né, já dei aqui uma colinha aqui, esse aqui está sem corrigir, né, mas em alguns, isso aqui pelas tabelas lá da discórdia, né, então a gente já vê que a gente teve ali temperaturas abaixo da média, junho também ficou com temperaturas abaixo da média, e julho as mínimas também abaixo da média. As máximas, e que tiveram algumas coisas diferentes aí, que a gente já vai mostrar, né. Então, comentando um pouco aí sobre o que a gente fez de previsão, né, a gente falava das massas de ar seco, que atuariam com mais frequência, seriam mais frias a partir de maio, bingo, isso aí deu certo mesmo, né, e no outono, aqueles dias consecutivos de temperaturas mais elevadas, os veranicos, isso aí meio que acabou faltando, né, dias quentes e úmidos, isso aí a gente não teve ainda. Agora, as geadas, nevoeiros e até os episódios de neve, isso aí a gente, tudo certinho, né, tudo de acordo ao que se previu, né. Então, aí o resuminho ali da tabela, né, temperatura abaixo da média, somente alguns locais com temperatura acima, né, e esse acima a gente vai ver depois ali na tabela que ela é pouca coisa acima, né. Então, a maior parte dos dias foram mais de 6, 7, 8 dias, né, no mês de junho, né, e em julho muito mais, com temperaturas bem baixas, né, então aqui a gente até pode observar, ó, que tivemos no mês de maio, aí depois ele já sofre uma queda ali, já começando o mês de junho, né, passou por um período um pouquinho mais, de temperatura um pouquinho mais elevada, mas depois a gente teve uma constante aí de temperaturas mínimas mais baixas, né, então a gente teve aquela temperatura baixa no dia 30 de junho, mas nesse dia 20 de julho nós tivemos quebra de recorde aqui, ó, em vários municípios, aí várias estações, claro que algumas delas não são tão antigas quanto se desejaria, né, mas mesmo assim, deu um quebra de recorde por décimos ali, né, mas acabou mesmo nessa data aí, nesse dia 20 de julho, né, fazendo aí temperaturas bem baixas, né? E nessa data de dia 20 também, 69 municípios abaixo de zero, foi um frio bastante amplo, né.
na nossa tabelinha, que é onde a gente pega o resumo, né? Então, a maioria das localidades, tudo abaixo de zero. Não sei se o Leandro está aí, o Leandro gosta de observar essas tabelas, né? Então, aquilo que eu comentei, né, que está ali no resuminho, né, somente 2 localidades que tiveram aí a temperatura, essa aqui é azul, tá? Pessoal, pintou errado, mas tudo bem. Então, a gente teve a maior parte das anomalias aí abaixo de zero, então, dá para dizer que, em relação às temperaturas mínimas, o trimestre ficou mesmo com temperaturas abaixo do que seria esperado. Em relação às máximas, né, então a gente tem aqui, isso aqui é pela tabela, né, no mapa até a gente vê que tem alguns locais com temperaturas próximas da climatologia, mas dá para observar que algumas estão abaixo, né, então a gente tem, ou quase todas abaixo, né, a maioria delas abaixo, e acima da média nas demais regiões. A gente teve aqui, dá até para contar, vai aparecer logo ali na tabela, e nos outros meses, junho e julho também, com temperaturas máximas abaixo do que seria o esperado, né, a climatologia. Os períodos aí com temperaturas mais elevadas, né, depois do mês de maio, né, nos primeiros dias de junho, mas a gente já percebe como um degrauzinho aqui, né, diminuiu, né, então quando a gente vai fazer alguns relatórios, a gente coloca assim, né, com diminuição na temperatura média do mês, né, de acordo com o esperado para a época do ano, né, então esse resfriamento aí nesse nosso inverno, dá para perceber que vai cada mês sendo mais frio do que o anterior, né. E aí a temperatura máxima, né, eu sabia que tinha visto uns 30 graus, né, mas cadê? Eu sei que eu vi 30 graus em julho. E foi aí nessa condição pré-frontal, nos dias 25 e 26, os 2 dias, né, acabaram registrando temperaturas aí pelo oeste, meio oeste, e litoral sul também, né, temperaturas próximas de 30 graus, né, temperaturas máximas. Mas isso aí não, quando chega lá na média do mês, né, acaba fazendo pouca diferença, né. De qualquer forma, a gente ficou com aquelas localidades que tínhamos comentado ali, abaixo da média, boa parte das regiões, temperaturas muito próximas ou ligeiramente acima da média. Mês de junho, mês mais frio, né, ele foi, em relação às máximas, por causa da nebulosidade, né, ali o jato, eu já comentei, né, com temperaturas um pouco mais baixas em relação ao que seria esperado, e agora o mês de julho, em relação às máximas, com a média um pouco acima, né, do que se tem aí para a época do ano. Aí tem o resuminho dos meses anteriores, eu vou ler só o de julho, né, que ficou com chuva, né, a gente teve poucos episódios de chuva, né, e mal distribuída, né, então chovia num cantinho, no outro não era tudo no mesmo dia, né, então uma coisa meio mal distribuída mesmo, né. Os nevoeiros frequentes, que eu já comentei, né, temperatura baixa, negativa nas madrugadas, a formação de geada, aí pelo menos os 11 dias que eu comentei, né, vai dar um pouquinho mais até o fim do mês, né, e tem alguns até que eu descartei, né, fui mais pegando a geada que era um pouquinho mais ampla, né, e a temperatura amena durante o dia, e esses mais quentes que eu coloquei aqui, nos dias 25 e 26, tivemos alguns episódios, não anotei aqui, com rajadas de vento intenso, né, até aqui em cima, no resumo, né, que eu acho que é o que a gente combinou ali com a Fran, que ela vai comentar, né. E aí, em relação à precipitação, aquilo que eu tinha comentado lá no início, né, dessa data de hoje, né, lembra que eu comentei que tínhamos lá uns
45 milímetros lá para Dionísio Cerqueira, né? Então, hoje, até o momento, até alguns minutos antes de começar a reunião, eu peguei esse mapinha com a chuva das últimas 24 horas, né, o que começou ontem, né? Então, a gente já vê que nas áreas da divisa, onde bateu a frente primeiro, a gente já até teve alguns volumes lá de 40 milímetros, provavelmente, né? Somando com aquilo ali, mesmo assim, não deve dar o que seria o esperado para essa época do ano, né? O slide onde a gente tá mais parecido ali com o que o Mário apresenta, né? A nossa ligação, né, do curto, médio prazo, né, vamos dizer assim, que são os 15 dias, né? Então, a gente já vê que de precipitação, vamos de Guatemala a Guatepeor, né? Então, alguma coisinha aqui pelo sul, né, provavelmente até em relação a essa frente fria, principalmente de hoje, né? E depois aí na segunda parte do período, com chuvas abaixo do que se poderia esperar, né? Isso aqui são os totais, né, com 7, 8, 10 milímetros, né? Em relação ao frio, um frio mais amplo por agora, né, e depois até diminuindo um pouquinho mais ainda, de acordo com a época do ano, temperaturas mais baixas. Eu vou terminando por aqui as recomendações de sempre, né, e agora, então, acho que seria com a Francine, não é? Que pelo que a gente combinou ali, deixa eu ver, parar de apresentar. Então, é isso, fechei a minha parte, fui mais sucinta, mais resumida, impossível. 30 minutinhos, deu. Conseguimos. Estou em ritmo de Olimpíadas. Então, pessoal, como esse é o nosso primeiro mês aí, né, da parceria, mostrando um pouco do que as nossas previsões acabam impactando na sociedade, né, em termos de defesa civil, a gente vai estrear aí num mês que a gente teve poucos eventos, né? O que mais realmente chamou atenção, e a Mari já estava falando, foi o frio muito intenso, né? Não digo nem se muito intenso, mas tinha sempre uma massa de ar frio chegando, né? Então, persistindo, assim, aí quando a gente achava que ia sair a alta, passava uma frentezinha lá por fora, lá numa área, entrava um reforço de alta, mantinha o tempo seco e mantinha as temperaturas mais baixas, né? Então, eu vou mostrar, eu peguei pouca coisa, até porque a gente teve pouca ocorrência esse mês, mas a ideia é a gente mostrar o registro de ocorrências que a Defesa Civil teve ao longo do mês, né, relacionado, então, às nossas previsões. Parece só alguém que eu vou botar para apresentar aqui e já volto. Se eu vou achar, agora estou que nem a Marilene, o Mário. Achei. Espera aí. Tá, vamos começar a apresentar aqui. Inteira, beleza. Maria, a gente é da mesma época, com as tecnologias problemáticas. Quando eu falo transparência, as pessoas ficam rindo de mim. Por que será, né, Mari? Sei lá, acho que não sabem do que eu estou falando. Vou apresentar aqui. Então, começando pelo início, né, porque a minha apresentação começou pelo final. Então, a ideia é apresentar um pouquinho das ocorrências registradas nesse mês de julho, né? Então, o resumo do mês, né? Predomínio de tempo seco, como a Mari estava falando, e aí isso tem um impacto direto ali com relação à estiagem e abastecimento. Os eventos de frio, né? Então, com isso, a gente acaba acionando assistência social e também tendo um cuidado maior com relação à segurança de rodovias, né? E aí a gente teve aí 3 ciclones que a Mari contou ali, nesse mês, que trouxeram ventos fortes, mar agitado e casos aí de alagamento costeiro. Então, falando da estiagem, né? Nesse mês de julho, a gente teve aí mais 4 municípios que acabaram decretando emergência com relação à falta de água, né? Todos eles lá para os lados do oeste, onde a gente sabe que a situação está mais crítica mesmo desde o final do ano passado.
Então, para tentar diminuir os impactos, né, e fazer um controle da questão da estiagem, todos os meses, na verdade, é quinzenal, agora a gente passou para mensal, mas deve voltar a ser quinzenal novamente, a gente acaba fazendo um boletim hidrometeorológico. Então, nesse boletim, várias outras agências também participam, né, da confecção desse boletim, e nele vai, além da previsão, para o próximo período, 15 dias, a gente também faz um monitoramento da condição dos rios e do fornecimento e abastecimento de água. Então, da nossa equipe ali de meteorologistas, a gente participa desse boletim, confeccionando a previsão aí para os próximos 15 dias. Então, só para mostrar um pouquinho como é que é feito esse boletim, é legal porque várias decisões são tomadas em cima dele, né? Aqui o monitoramento de seca, que faz parte também desse boletim. Aqui nesse caso, né, foi no início de julho, esse boletim. Ele mostra ali que 94%, né, dos municípios ainda estavam em estado de normalidade. Então, tem uma situação crítica, mas neste momento aqui era um pouco menos, né, crítico do que se tinha antes do mês de junho. Essa tabela aqui é legal, porque também para mostrar, né, como é que é apresentado, mas a situação do município e quais as ações que estão sendo tomadas, ó. Então, por exemplo, aqui em Monte Carlo, né, a previsão de lançamento de edital para licitar perfuração de 2 novos poços, aqui em Sorteia, né, o município passa por grave dificuldade de captação de água. Então, é sempre voltado para a consequência, né, o impacto na sociedade, em especial para o abastecimento. Esse mapa é bem legal, né, e esse gráfico aqui eu achei bem legal, por isso que eu coloquei ele aqui na nossa apresentação, para mostrar como é que foi a evolução. Como em junho a gente não teve tanta chuva, né, acabamos até ficando acima da média e tal, mas a frequência da chuva ela foi muito importante no mês de junho. Acabou que foi diminuindo, ó, os municípios que estavam em situação crítica, pelo mapa a gente pode ver, no início de junho eram 9 municípios, depois no meio de junho eles já eram 5, e no início de julho eles já estavam em 3. A questão aqui também dos municípios que estavam em atenção, né, era 71 no início de junho, 55 no meio de junho, passou para 37 no final. Então, foi tudo diminuindo e voltando um pouco mais para a normalidade, mas isso aqui ainda é impacto, né, daquele mês de junho, que foi bem mais abençoado para nós aqui com relação à chuva do que esse mês de julho. Eu acredito que a gente vai ter uma mudança bem significativa nessa condição agora aqui quando a gente fechar para o mês de julho. Então, as ações, né, que são tomadas a nível de defesa civil com relação à estiagem, né, nós, do setor de previsão e monitoramento, a gente repassa, então, a previsão de chuva e também passa o que a gente tem registrado com relação à chuva ocorrida. A Defesa Civil, então, ela tem fornecido kits de captação e armazenamento de água para os municípios, então, questão de perfuração de poços e bombeamento de água. E também tem sido feito bastante campanha de conscientização para uso racional da água, né? Com relação ao frio intenso, a gente não teve, assim, por mais que tenha sido muito frio esse mês de julho, não se teve registro de ocorrência associada ao frio, assim, não se teve registro de pessoas que morreram ou foram internadas em função de hipotermia e tal. A gente faz um trabalho direto aqui e constante com a Prefeitura de Florianópolis, então a Defesa Civil, nós, a Defesa Civil ali, a gente fornece um boletim de frio, previsão de frio, para a Prefeitura de Florianópolis, para eles acionarem os abrigos ali, os albergues noturnos, né? Então, a estimativa é que Florianópolis tenha em torno de 450 moradores, ou não é moradores, né? Pessoas que estão em situação de rua. Nesses últimos dias de frio aí, né, de acordo com informações da Defesa Civil Municipal, o município tem atendido, em média, 220 pessoas por dia
Então, as pessoas procuram um abrigo, elas têm o seu banho, tem uma cama quentinha e tem uma alimentação. Então, para a Defesa Civil, como eu falei, a gente passa os boletins especiais, né, para eles poderem se organizar. E aí, para esse evento agora, esse que a gente está começando agora, né, foi feito um trabalho, uma intensificação ainda nos preparativos do município, não só do município de Florianópolis, mas também na Serra. Os municípios também se organizaram e se prepararam em cima das informações que a gente repassou para distribuir kit, até kit de lenha eles estão distribuindo na Serra, e se intensificou a distribuição de cobertores e também de campanhas de conscientização para as pessoas procurarem os abrigos nessas noites de frio, e também para quem encontrar alguém fora na rua nessas noites frias, que chamar as equipes para virem conversar e tentar levar essas pessoas para os abrigos. Então, com relação aos ciclones frequentes, né, os ventos fortes, a gente teve registro de ocorrências em Praia Grande e em Morro Grande, no litoral sul, com relação a destelhamentos em função do vento forte. Aquele vento, Mari, que pediu para a gente acreditar em ti, realmente é verdade, porque a gente tem registro de ocorrência em função daquele vento, né, o vento lá do ciclone, aquele gradiente bem bonito da alta, com o ciclone no mar, da alta chegando com o ciclone no mar. A gente, com relação ao mar agitado, né, a gente teve aí a manutenção e agravamento dos pontos de erosão costeira no sul da ilha. Então, esse também é um trabalho que a gente tem feito direto junto com a Defesa Civil do município, né, repassado informações, a previsão de mar e de vento e de maré, em função daquele caso bem crítico ali, daquelas erosões costeiras que estão se mantendo ali pelo sul da ilha. E aí a gente teve também, no final de junho ainda, que foi depois da nossa reunião, por isso eu coloquei aqui, que foi o registro de ocorrência por alagamento costeiro, né, em função da maré alta e maré meteorológica no dia 26 de junho. E aí, na verdade, foi isso que eu trouxe, né, para mostrar, só para a gente ter para passar uma ideia de como é que as coisas acontecem, os impactos que tudo isso acabam gerando, né. Foi um mês meio sem graça, porque a gente não teve, assim, nenhuma ocorrência, aí que feio falar isso, né, mas a gente não teve nenhuma ocorrência que a gente pudesse ter agido direto, né, porque, na verdade, assim, se falando de frio, a gente trabalha muito com prevenção, né? Quando a gente fala mais de tempestades, de temporais, aí a gente acaba trabalhando tanto na prevenção, tanto na preparação, como depois na resposta e na reconstrução, né? Então, tudo na Defesa Civil funciona em cima desses eixos, a prevenção, preparação, resposta e depois reconstrução. E a meteorologia, ela acaba atuando e contribuindo em todos esses eixos, né? Então, com relação ao frio, claro, a gente tem uma atuação bastante importante, mas de preparação, porque depois não tem muito o que a gente fazer, né? A gente tem que preparar e tem que acionar todos os órgãos, a assistência social e as defesas civis municipais, para elas poderem se organizar, os municípios se organizarem para poder atender essa população. Mas é bem isso, tipo, em termos de defesa civil do Estado, a nossa função principal é informar os municípios, né, da situação prevista, que vem aí para os próximos 15, 20, 30 dias, e até trimestral, claro, a gente também acaba informando, e aí a preparação e a atuação direta se dá com as defesas civis municipais. Fran, tem um aluno meu do IFSC lá, o Richard, tem uma pergunta para ti. Pode fazer, Richard. Sobre a questão da meteorologia, que estava falando, se eu não me engano, né? O mês, ela disse que está torcendo para ter mais chuva, né, no próximo mês. E aí eu queria saber se aqui em Santa Catarina não tem que faz a chuva artificial, como tem lá em São Paulo. Está cortando, Richard. Eu acho que eu consegui entender. É a questão da chuva
artificial, não tem ninguém que faz aqui em Santa Catarina. Ah, chuva artificial, ele está Chuva perguntando artificial. da chuva artificial. Teve uma, Isso. teve uma época, tu te lembra, Mário, há muitos anos atrás, isso que eu cheguei aqui, que tinha um projeto, né? O pessoal lá de Fraiburgo, acho que era, né? Mas era, não era para não dar o granizo, era para não dar granizo. Era o pessoal de São Paulo. Mas teve também um lá do Rolim. O Rolim pode falar lá de Fraiburgo. Lá, mas Esse da chuva eu tô ligado que teve em São Paulo também. Não, né? nós também fizemos aqui em parceria com a Defesa Civil e EPAG, foi em 90 e, o Rolim vai lembrar, porque a gente usou o radar lá de Fraiburgo, né, era o nosso caçando nuvem para poder fazer a aeronave, aquela, isso, com gotículas, né, com gotículas de água, né, então era bem interessante. O Calearo também participou daquela empreitada, né, e o João Rolim rodava e rodava aquela antena caçando nuvens de... Ô, Mari, mas não foi 90 e poucos, aquele foi 2004, 2005, 2000, quando eu cheguei coisa. aqui. Isso, nós já estávamos nesse prédio. Aí o Rolim, 2002, 2005. 2003, por aí. Quando? 2005. 2005, é isso aí. É. 2005. O japonês lá que joga água na chuva. Morreu as cinzas Tá dele. vendo? Jogaram ele na nuvem também. Isso, morreu, as cinzas dele foram colocadas lá na água e ele serviu para comer as nuvens. E diga-se de Exatamente. passagem que eu não queria fazer, né? Eu lembro. Não vamos entrar em Porque detalhes. esse método Ô, Rolim, sendo... te lembra que foi o presidente da EPAGRE que ficou insistindo? Tanto é que a Marilene esqueceu de mim, mas a Marilene viajou comigo para avião, né? Ô, Marilene! Eu vi que o Clóvis tinha que voltar cedo para o Rio Vermelho, por isso que eu nem lembro. Sei que eu fiquei uns dias lá. Mas então, esse projeto aí deu algum resultado? Deu, não dá para dizer que não, né? Mas acontece que, como não tinha nuvens lá, as poucas que tinha, não dá para dizer que a interferência deles não tenha colaborado. Mas eram poucas as nuvens que tinham, estavam na altura necessária para poder semear e precipitar, entendeu? Então, tu vai dizer 100%, pois a chance era zero, né? O pouco que teve e que eles gastaram, tipo assim, eles gastaram 10 voos, né, para tentar atingir as nuvens, mas as nuvens que tinham eram muito altas, né, isso aí o Rolim monitorava ali, né, a altitude da nuvem e o potencial dela e tudo, né, e aí de 10 tentativas, 2 deram certo, só que a quantidade de chuva era irrisória, porque não tinha nem umidade suficiente como para fazer uma boa de uma chuvarada. Mas é que a situação também tem que colocar assim, ó, a sociedade está te cobrando, né, tem vários meses consecutivos, então se existe aquilo ali e chega lá um governo era uma tecnologia que estava sendo empregada em outros lugares e dava certo, e o cara chega lá e dizer que não quer, e que prefere ir lá e pagar uma pagilança, isso aí não existe, né, então tinha que pelo menos dar uma chance ali para algo científico, de oportunidade de fazer, só que cientificamente também, o que havia na natureza estava tudo contra, né, não, por mais certo que desse, nunca chegaria a reverter toda a circulação atmosférica para fazer chegar a nuvem com Marilene, podemos ir para a parte da Ellen, então? Bora. Por favor, eu só queria fazer um registro. Pode fazer, João. Cara, no assunto, eu não quero falar de ninguém aqui, nem vou falar do que foi feito. Até porque está gravando. É o seguinte, que em Santa Catarina existia, e existe até hoje, um método que é comprovado pela Organização Mundial de Meteorologia, comprovado cientificamente, já estou em outras áreas, e preferir um outro que não tenha essa mesma comprovação. Só isso. O professor Mário. Oi. Anderson, vamos fazer o seguinte, tem mais 2 apresentações agora. Beleza. Aí a gente faz e depois, no final, a gente abre para as perguntas, senão a gente não vai conseguir vencer. Vamos lá, Ellen.
Vamos apresentar aqui. Mas guarda, Anderson, a tua pergunta, tá? Teu comentário. Estão vendo a minha tela? Sim, sim, pode falar. Bom, então, boa tarde, pessoal. Sou a Ellen, aqui da Defesa Civil, e vou apresentar, então, para vocês o monitoramento e a previsão das teleconexões, oscilação antártica, oscilação de Madden-Julian e dipolo do Oceano Índico. Então, começando com o monitoramento da oscilação antártica, a gente vê aqui que ao longo do mês de julho, né, até agora, da nossa última reunião, mais ou menos, até o dia de ontem, então ela, né, oscilou entre as fases aqui, e aí olhando, né, como que foram os sistemas e os frios ao longo do mês, a gente teve aquele episódio de frio mais intenso, né, a frente fria, que o ciclone, que passou por esses dias, nessa, né, descida aqui, e aí o frio que veio na sequência, acompanhado aqui dessa subida da oscilação antártica para a fase positiva. E aí depois, novamente, aqui a gente teve as frentes frias, que até a Marilene citou, dia 11, dia 15, todo esse período aqui da descida da oscilação antártica, da fase positiva para a fase negativa, e o frio que se sucedeu, que não foi tão intenso, né, quanto esse frio do início do mês, foi menos intenso esse frio agora do meados de julho, aqui também numa derivada positiva da oscilação antártica. E agora, novamente, à frente, né, o ciclone se formando, né, já está passando, na verdade, por aqui, já passou. E aí, quando a gente vai ver a previsão, agora, né, pela NOAA, a gente tem mais um dia de fase negativa, de pico aqui na negativa, e depois ele volta a subir de novo. E já pelo australiano, a gente já estaria nessa subida para a fase positiva da oscilação antártica. Então, parece que, né, essa subida, independente de onde ela esteja, né, se esteja só na fase negativa, mas uma derivada positiva, pelo menos nesse mês de julho de 2021, teve associado, então, como a Fran falou também, esses reforços das altas, né, para o frio, que as frentes passavam lá longe no oceano, mas a incursão de ar frio acontecia e ajudou a deixar as mínimas, principalmente, abaixo da média no mês de julho para a gente aqui. E aí a previsão, agora então para os próximos dias, com mais certeza, é que ela vai para sua fase, né, neutra aqui, indo para a neutralidade, e aí depois, já aqui na primeira, segunda semana de agosto, a maioria dos modelos mostrando uma queda novamente na oscilação antártica. Já o modelo australiano, ele mostra que ela continuaria em torno da neutralidade até 22 de agosto, aqui, um pouquinho mais que é o horizonte de previsão. Em relação à oscilação de Madden-Julian, então aqui nessa figura à esquerda, a gente tem na linha em vermelho o observado, e aqui em amarelo, em verde e azul, o que os modelos, o GEFS, né, que é o ensemble do GFS, e o GFS estavam prevendo. Então dá para dizer que eles acertaram bem, né, a previsão, eles estavam vendo que ela ia oscilar aqui entre a fase 5, chegando talvez um pouquinho na 6, e foi exatamente isso que aconteceu até agora. Então no momento a gente está numa fase 6 quase neutra da oscilação de Madden-Julian. Quando a gente vê as observações de anomalia de OLR, então a gente vê aqui que ela ficou basicamente quando a gente olha a precipitação, né, na figura da direita aqui, a gente vê um sinal da fase 5, fase 6, que é basicamente o sinal aqui da OLR, mas muito mais forte, né, aqui na região do Índico do que para nós aqui na América do Sul. O sinal, né, bem fraco, praticamente nenhuma influência para o Brasil. Em relação à previsão, então, os modelos que acertaram mês passado, o GFS e o GEFS, eles dão, então, que a partir de agora ela vai entrar na sua fase neutra, né, sem influência para a gente aqui, em outro lugar também, né, porque ela não estaria ativa, e aí o GEFS dá ela saindo aqui, mais até dia 9 de agosto aqui, para a fase 5 novamente. Já o SMWF vê que ela se mantém, então até dia 9 de agosto, ela entra na neutralidade agora, e se mantém na neutralidade até esse período. O modelo australiano, ele já vê um pouco mais diferente, ele vê ela saindo e contornando aqui, indo para a fase 1, e até a fase 2, aqui ele vai até dia 23 de agosto. E aí quando a gente vê, né, fase 1 e fase 2, como ela impactaria agora no trimestre de maio a setembro, seria isso, né, uma influência, fase 1, positiva na região norte, um pouquinho no sudeste, e para a gente aqui seria uma influência negativa. Fase 2 também, uma influência negativa, mas bem leve.
Lembrando, né, que a Madem Julian, no inverno, ela não é uma oscilação que tenha tanta influência assim para a gente. Em relação aos mapas espaciais, então, das variáveis que a Madem Julian influencia, olhando aqui a primeira figura do OLR, previsão do OLR, a primeira figurinha aqui é de hoje, né, como está a verificação, e aí o resto previsão. Então, pelo modelo CA Model, então a gente vê que não tem nenhuma influência em relação na OLR, né, da Madem Julian. E já no Ki, que seria o vento rotacional em 200 hectopascais, que estaria relacionado ou a divergência ou a convergência. Então, a gente vê aqui, a primeira figura é a verificação também, análise de como está agora, figura do meio pelo GFS, a figura do canto direito pelo CFS V2. Então, um leve sinal positivo na região norte, e aí para a primeira aqui, para os próximos dias, dia 31 de julho, aqui para a semana que vem, um desfavorecimento, e aí depois o GFS já começa a ver um sinal bem enfraquecido, enquanto o CFS dá uma resposta bem diferente, um favorecimento muito forte, e aí depois ele estaciona a Madem Julian, né, deixa ela sem estar ativa, né, que seria aquela previsão de neutralidade. Aqui pelo menos ela vê até dia 13 de setembro, que ela não estaria disparada, sem, né, bem paradinha em todas as regiões aqui. Em relação ao dipolo do Oceano Índico, que eu comentei mês passado com vocês, que a fase negativa, né, ela está associada a sempre um evento negativo do dipolo do Oceano Índico está quase sempre associado a um fenômeno de um evento de laninha. Então, a previsão do dipolo do Oceano Índico tá, né, ele vem negativo, e a previsão continua aqui configurando um evento de IOD que ele precisa ficar negativo, abaixo de 0,4 por 8 semanas consecutivas no mínimo. E aqui a gente tem a probabilidade, então, dele ficar abaixo desse valor, né? Aqui a gente tem os índices, os valores de previsão para todos os meses, até dezembro, então ele tem a previsão de ficar abaixo de 0,5 e a probabilidade desse valor acontecer. Então, pelo menos até outubro, aqui novembro também, a gente tem uma probabilidade bem alta dele configurar, então, esse evento negativo, que estaria, né, corroborando de certa forma, para o evento de laninha. E aqui a gente vê as anomalias no Índico. O dipolo ele é calculado pela diferença das anomalias de TSM dessa região aqui, da costa da África, Mar da Arábia, e essa região aqui próxima à Indonésia. Então, fazendo essa região que está praticamente dentro da normalidade, menos essa que está acima, né, daria um valor negativo, que é justamente aqui o valor que está dando no índice. E da minha parte seria isso, pessoal. Eu falei que ia ser rapidinho. E aí o Mário vai comentar do El Ninho, que seria outra teleconexão. A Tati não está aí, mas queres falar da nossa reunião que a gente teve esses dias? Para falar sobre as derivadas positivas e negativas? Né? Então, né, que como eu comentei na reunião passada, é algo que eu e outros amigos, né, que gostam de acompanhar a situação antártica, principalmente, que a gente vem observando, é que as mudanças, né, de tanto tempo, quanto tanta passagem de ciclones e sistemas, quanto agora também, depois que eu conheci a Fran, que ela falou do frio, que ela já tinha observado essa relação também, que eu comecei a cuidar também o frio e as entradas de altas, que tem mais relação, né, nas derivadas, né, na subida ou na descida dela, no que propriamente o valor do índice em si. Às vezes, né, ele está bem na neutralidade, ali passando muito de uma fase para outra, e é ali que as coisas, e é ali nesse momento que as coisas acontecem, não é lá no pico da negativa e nem no pico da positiva, é mais nessa transição. Então, mais uma vez eu convido todo mundo a começar a prestar mais atenção nessas trocas de fase da oscilação antártica e tentar ver como que os sistemas se relacionam com isso. Vamos estudar, né? Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue. Então, eu vou tentar apresentar rápido agora a terceira e última parte, que é a parte da previsão. Então, a Ellen já adiantou bastante a parte do intrasazonal, então acabou ficando menor essa última previsão. A gente está na 184ª reunião do nosso fórum, desde 2004 que a gente se reúne. E aí, depois de 2 meses que a Rose apresentou, eu voltei a apresentar de novo a parte da previsão. Então, como os destaques do mês, já foi até comentado pela Marilene, eu acho que já fazia bastante tempo que eu não via o símbolozinho negativo de temperaturas abaixo da média, então eles destacaram esse
essas temperaturas mais baixas, né, próximas da média, para o extremo sul da América do Sul, e aí mantém lá o destaque do degelo na região antártica, mas tirando essas regiões azuisinhas, a grande parte do planeta ainda persiste com anomalias de temperatura acima da média. E aí essa tabela ela mostra isso, né, os recordes, né, 12º junho mais quentes da história, e embaixo aqui essa tendência positiva aí da temperatura se elevar, estando agora entre 0,8 e 1 grau acima da média. Aqui, o monitor de secas da ANA, do último mês de junho também, até copiei o texto aqui também, né, que comenta que o recuo, por causa até daquelas chuvas de junho, que tanto a Marilene quanto a Fran falou, o recuo dessa condição grave no oeste de Santa Catarina, por outro lado, aumentou aqui lá no Paraná, né, Paraná e São Paulo. Essa é a condição do El Niño lá na região do Pacífico. Realmente teve uma elevação, depois nesses gráficos aqui a gente consegue ver, aqui em cima a gente tem como é que estava o comportamento nos Ninho 1, 2, 3, 3, 4, 4 e também no Atlântico, que é essa linha aqui. E aí dá para ver que a gente vinha com anomalias pelo menos abaixo da média, né? Em abril, depois se manteve em maio e em junho elas começaram a se elevar. Todas as regiões de monitoramento, as anomalias lá da região do tropical do Pacífico e também do Atlântico. E aí elas persistiram entre 0 e 0,3, agora em julho, e algumas até começaram a diminuir, né? Mas manteve-se a temperatura um pouco acima da média. Então, desde junho, a gente vê essa elevação da TSM em relação aos meses anteriores. E isso a gente percebe também na animação, né? Dá para ver que está bem os pontinhos vermelhos aqui aparecendo, né? Na região do Pacífico tropical, de anomalias positivas. Mas no finalzinho agora do período dá para ver que deu uma diminuída, que é aquela que eu mostrei no gráfico anterior. Na subsuperficial, o que eu comentei, né, a gente ainda tem essas manchas negativas associadas com anomalias de TSM que garantem essa continuidade da condição do resfriamento na região do Pacífico. Bom, isso aqui é mesmo, só que para a região do Pacífico, e também a gente tem o Índico e tem o Atlântico ainda, que está um pouco mais aquecido. Se a gente for monitorar o ONI, esse gráfico aqui é mais ou menos a mesma coisa que eu tinha mostrado nos anteriores, né? Então, praticamente todas as bacias com anomalias negativas desde agosto do ano passado, mas já dá para perceber tanto no Ninho 1, 2 quanto no Ninho 3, 4, aqui esse pontinho pequenininho, que ele chegou a ter um momento que ficou um pouco acima do zero aqui. Mas até o Michel comenta, acho que ele não está aí, né, que decretou-se o final da laninha, né, mas ainda as cores ainda continuam azuis, né, porque a temperatura do trimestre, a anomalia do trimestre não ficou acima de menos 0,5. Então, por isso que desde julho, agosto, setembro do ano passado, a gente tem anomalias abaixo de 0,5, de menos 0,5, e aí ele mantém essa condição de laninha, né? Vamos ver os próximos meses, como a previsão é para se amplificar as anomalias, então pode ser que a gente, assim como outros anos, né, assim como 99, assim como 2000, aqui em 2011 quase foi, né, a gente tenha uma sequência inteira de valores negativos aqui, de pintadinho de azul em 2021. Vamos ver, tem que monitorar. Então, a questão do acoplamento, está ali ainda a convecção, desculpa,
anomalias negativas de radiação de onda longa na região da Indonésia, até a Ellen mostrou ali, né? E dá para ver, em 850, as anomalias de oeste, né? Que não estavam aparecendo nos meses anteriores, mas eles voltaram de leste, e voltaram a aparecer aqui no mapa de anomalia de 1850 de vento e 850 hectopascais. Então, isso é uma coisa interessante que a gente percebeu esse mês. Em 200 hectopascais, o que dá para se chamar a atenção é que realmente teve uma desintensificação do jato de altos níveis, né? Apesar da gente ter uma configuração de crista, em 500 dá para ver melhor, uma configuração de crista aqui na região da Argentina, no Paraguai e tal, e um cavado mais indo em direção ao oceano, mas os ventos acabaram ficando mais fracos na região do JBM. E aqui dá para ver melhor essa crista amplificada aqui em 500 hectopascais, na anomalia de altura geopotencial, e um cavado sobre o oceano, né? Possivelmente isso aí acabou influenciando na redução da precipitação durante o mês. Em 850 a gente teve uma anomalia de norte do vento, né? Indo mais para a direção da Argentina e do Paraguai. E para a nossa região teve até uma anomalia de sul. Pegou o Brasil e Santa Catarina também. E aí, por consequência, a gente teve anomalias de pressão um pouco mais elevadas do que o normal, né? Como consequência das chuvas, né? Então, nessa evolução, né, se pegar a linha do meio, que tem a climatologia, né, da precipitação para 15, 30, 60 e 90, 15 dias a gente já tem déficit, né? Até por 15 e 30 a gente já tem déficit de chuva, até por consequência do que foi comentado anteriormente. Se pegar 60 e 90, reflexo daquelas chuvas de junho e de maio, principalmente no litoral sul e a faixa leste aqui de Santa Catarina, a gente teve um pouco mais de chuva do que o normal. E isso aí também a gente vê no número de dias de chuva, né? Tanto para 15 quanto para 30, quanto para 60 e quanto para 90 dias. Bom, isso aqui a Ellen já falou. Agora a previsão de TSM para o próximo trimestre. Então, eu sempre coloco do lado aqui as previsões anteriores para a gente ter uma ideia de como que estava o comportamento da previsão e como que o último, agora no caso aqui o CFS V2, né, está dando para os próximos 3 meses. Então, aqui embaixo é maio, junho, julho, depois junho, julho, agosto, setembro, e agora, então essa aqui seria a anterior, a de cima, né? E aí previsões mais para trás. Olha como estava branquinha aqui a previsão, né? Um azulzinho claro ou branquinho, e agora a previsão seria de aumentar as anomalias negativas de TSM por esse modelo aqui do CFS-V2, que é o modelo dinâmico. Então, mudou um pouquinho o comportamento da previsão em relação ao que os modelos vinham dando em meses anteriores. A mesma coisa eu fiz aqui com previsões anteriores dos modelos dinâmicos e modelos estatísticos, né, lá do IRI. Então, se pegar as linhas médias, né, o vermelho e o verdinho do dinâmico e do estatístico, eles estão permeando assim, para o próximo trimestre, né, agosto, setembro, outubro, eles estão entre o menos meio, entre o 0 e o menos meio, com uma tendência de aumentar essa anomalia negativa até o final do ano. Um pouquinho diferente do que era no mês passado. Então não é só o CFS-V2 que está dando essa aplicação, tem outros modelos que também estão dando, né? Poucos modelos estão dando acima, né? A maioria está dando abaixo de 0. E aí eu peguei essa figura que eu gosto de olhar, né? Geralmente eu não mostro, mas eu gosto de olhar, para ver como é que era o comportamento das previsões dos dinâmicos e estatísticos. É aquela história que a gente fala, né? Quando a gente está em período de laninha ou de El Niño, os estatísticos eles se comportam muito bem, né? Apesar que eles
a linha azul seria o observado e aqui seria as outras seriam as previsões dos modelos, né? Eles estavam dando que a temperatura não ia ficar tão baixa como ficou nesse caso, nessa situação de La Niña, e depois que ela está resfriando, ela está tendendo para a normalidade, aí ficaram uns para cima e outros para baixo. E agora estão tendendo poucos ficar acima, né? E a maioria ainda ficar abaixo até o final do ano. Então, mais ou menos esse é o comportamento. Os dinâmicos eles se perdem um pouco mais aqui na previsão, mas também tem mais ou menos o mesmo comportamento dos modelos estatísticos. O V2 só para a região do ninho 3, 4, então é aquilo que eu tinha comentado, né? Ele fica até abaixo do menos 0,5, chega até quase menos 1, na média dos ensembles lá. E se pegar o espalhamento também, né? Grande maioria negativo e quase nada acima da média. Então, é o esperado, né? Se pegar aqueles modelos que a gente olha também para previsão, a mesma coisa, né? Esse aqui é o NMME, que é a combinação deles, está indo lá para setembro, outubro, novembro, abaixo do 0,5, indo até quase, ou menos 1, ou um pouquinho a mais. Então, seria realmente uma reintensificação da La Niña, né? Mês a mês, os modelos, dá para ver as manchas azuis aqui, né? O da NASA é aquele que a gente sempre olha, que ele dá valores intensos mesmo, né? Mas todos eles estão mostrando as manchas azuis na região lá do El Niño, do monitoramento do El Niño. Isso para agosto, né? Para setembro, idem, também, todos eles, né? Exceto aqui o GFDL Flora, mas os outros todos estão dando abaixo de 0, abaixo de menos meio até. E para outubro também a mesma coisa, muito parecida a previsão, eu estava olhando, né? Alguns até bem intensos, no caso desse aqui, né? Mas a maioria deles está dando esse comportamento. Lá no Quick Look do IRI, eu peguei o anterior, na verdade, é no início de julho, né? E o mais recente seria no meio de julho. Um é baseado na previsão probabilística dos modelos e o outro é a tal da previsão oficial, da previsão oficial lá dos previsores, né? E esse aqui, ele realmente está aumentando a barrinha azul, né, e diminuindo a neutralidade, praticamente zero probabilidade de ter um ninho. E esse dos modelos é um pouco mais conservador, mas também está diminuindo a neutralidade e está aumentando, chegando a ficar quase 50-50 lá no final do ano. Isso tem reflexo no texto que a gente vai ver depois, tá? Se pegar lá de outros modelos, né, dá para ver que essa amplificação ela vai mês a mês, então agosto, né, tá tudo aqui um pouco menos de menos 0,4, inclusive a média. Se pegar setembro, já começa a ter uns bem intensos, outros ainda não, mas a média já fica um pouco abaixo de 0,4, e aí outubro já também, já amplifica um pouco mais, e o termômetrozinho acompanha, né? Então está na neutralidade em agosto, em outubro ele está mais para o lado da La Niña, em dezembro também mais para o lado. Então seria menos 0,3, menos 0,6 e menos 0,6. A previsão até o final do ano. Agora a contribuição do Glauco e do Denilson, né, que são os análogos, ou anos análogos a esse nosso, né, a barrinha seria o que vem acontecendo desde 2019 até agora, e aí está comparando com 69,72, depois 94,97, 2006, 2009, 2009, 2012, e a média que seria o tracejado. Todos eles, né, eles mostram isso que os modelos estão indicando, né? Ele foi aumentando, foi se aproximando do zero, não chega a zero, depois ele volta a diminuir de novo o valor da TSM, e aí espera-se até uma previsão de El Niño lá para o ano mais um, mas a nosso horizonte agora ele está tendendo a se amplificar
os valores negativos de anomalia lá na região do Pacífico. Então, esse é bem interessante, que a gente está comparando com situações semelhantes à nossa, né, que aconteceram em anos análogos. O texto é aquele que eu comentei para vocês, do IRI, atualização do dia 8 de julho, que eu peguei ontem. Ele diz, né, que condição de neutralidade para o verão deles, para o nosso inverno, em torno de 51% de chance, e a laninha emergindo, né, durante o que seria os meses de setembro a novembro deles, nosso também, indo em direção ao nossa primavera e o verão. Então, 66% de chance disso acontecer de novembro até janeiro. Seria entre aspas, retorno da laninha. Isso aqui a Marlene já comentou, da previsão que a gente se encontra, né, nos 15 dias ali. A avaliação, vou passar rápido também, para não gastar muito tempo, mas lembrem, né, como julho foi um mês seco, ele já estava sendo previsto por praticamente todos aqueles modelos que a gente vem. Então, se pegar a previsão de maio para julho, depois de junho para julho, que é esse primeiro aqui, depois olhem a porcentagem aqui, né, 90%, eu peguei a porcentagem de acerto desses pontos de grade aqui, né, 91%, mas todos os modelos estavam indicando essa precipitação abaixo da média para o mês de julho, que é o que a gente tinha falado no anterior, né. Agora, de abril, alguns deles não, né, o CMC1, o NMCAR, o GFDL Flor, mas outros sim. Então, esses modelos tiveram um bom comportamento desde o início do ano, né, março, fevereiro, dá para ver que está tudo pintadinho aqui. O NME, que é um combinado deles, sinal que a previsão foi bem realizada para esse mês de julho. Então, o que a gente espera agora para os próximos meses, né? Agosto, setembro e outubro? Então, a gente está indo do período de inverno para o período de transição, né? E aí começa sistemas convectivos de mais escala, lá no oeste, também associado com o ingresso de frente fria e tal. Então, a gente está mesclando no próximo trimestre da previsão um final de inverno com início de primavera, né? Então, tem que levar em conta isso daí, que a climatologia de precipitação é maior para o oeste do estado do que para a região litorânea. O INEMET, para os próximos 3 meses, ele está dando próximo da média, seria mais próximo da climatologia, com alguma coisa abaixo da média, né, nesse pontinho, mas o INEMET não está dando nem acima nem abaixo para Santa Catarina. O IRI, ele está acompanhando meses anteriores, né? Isso aqui são a previsão feita para junho, julho e agosto em cima, depois julho, agosto, setembro aqui, e agora mais atual para agosto, setembro e outubro. Cara, é mais seco lá no Rio Grande do Sul, mas a gente tem um amarelinho aqui, né? 40% abaixo, que pega o extremo sul e o normal no extremo norte do estado de Santa Catarina. Um pouco parecido com o que o INEMET está dando. Esses nossos modelos agora, né, a previsão para agosto, né, mês a mês, condição inicial de julho, boa parte deles estão dando abaixo da média, inclusive o combinado, o NMME, mas o NCAR e o GFDFLOR, que são aqueles que erram, geralmente, né, estão dando acima da média para o estado, e principalmente na faixa leste do estado. Setembro muda um pouquinho, porque diminui, enquanto que os valores mais negativos tem em julho, alguns estão tendendo um pouco até próximo da normalidade, alguns um pouco acima até da média, aí acaba ficando entre a média e abaixo para o mês de setembro, né, se for olhar todos os modelos, com um pouco de chuva mais também para a faixa leste também, de Santa Catarina. E outubro parece que aumenta a chuva, né?
Aí os mais modelos começam a dar um pouco mais de chuva, também ele fica entre o normal e abaixo, mas dá para perceber que pelo menos uns 4 daqueles modelos já começam a mostrar mais precipitação, ou precipitação um pouco mais acima da média. E aí isso reflete nas linhas, né? Então, dá para ver a linha preta, que seria o NME, que ele tende a aumentar, lembra, né? Aumentar com relação, sempre considerando a climatologia, que já aumenta um pouco mais a chuva, né? Mas seria um pouco acima. Acabei não pegando com o Gabriel esse daqui. Se for considerar a temperatura, seria dentro da normalidade, tem o Wiri, né, um pouquinho acima aqui na faixa oeste, mas a maioria dos estados dentro da normalidade. O INEMET, para a previsão de temperatura para o próximo trimestre, ele mostra a probabilidade de ter até um pouco abaixo, um azulzinho aqui, claro, no meio para o leste e alguma coisa acima, um pouco também no oeste. Mas próximo do que seria o normal também. E os 7 modelos lá, um pouco acima também, ligeiramente acima da média para agosto. Já setembro, abaixo para a faixa leste e um pouco próximo da média para a faixa oeste do estado. E para outubro, o mesmo comportamento. Então, tem algum frio que os modelos estão dando aí para o final do inverno e início da primavera. Se é frio tardio, eu não sei, mas eles estão dando essa redução aqui. Os modelos aí dá para ver isso daqui, ó, pela previsão da anomalia também na linha. Está tendendo a diminuir e depois só lá para o final do ano volta a aumentar de novo a previsão dos modelos. O Júlio está atualizando o modelo Supermet só uma vez por mês, então só teria a previsão de agosto aqui. Não dá para ver o resto, então não vou passar rápido. E vou mostrar o que o Glauco passou para mim ontem, se eu não me engano. Então, começando pela precipitação, né? Mês a mês, agosto, praticamente o estado todo com previsão dentro da normalidade, né? Um pouquinho de acima aqui no oeste do estado para agosto, mas o resto não tem nada. Para setembro, faixa leste. Lembra que os outros modelos também estavam dando essa chuva um pouco acima na faixa leste para setembro também. E aí dentro da normalidade também, que seria o cinza aqui no restante do estado. E para outubro seria um pouquinho acima também na faixa oeste, mas tendendo para o cinza no restante do estado. E a combinação dos 3, agosto, setembro e outubro, ele pega um pouco de cada, né? Um pouco de chuva aqui na faixa oeste, um pouco de chuva na faixa leste, e o resto tendendo para o cinza. Se pegar a temperatura mínima, ligeiramente acima aqui em agosto, dentro da normalidade em setembro, e aí dividido, né? Um pouco acima no oeste, esse aqui é máximo. Perdi. Mínima agosto, mínima setembro, máxima agosto, normal na faixa leste, um pouco acima na faixa leste, e mínimo outubro, troquei, acima. Então tá. Então, na verdade, não tem nada abaixo, seria normal para cima. E depois a máxima de setembro, normal. Máxima de outubro também, normal. E a combinação deles seria, das máximas, seria normal também. Era isso. Só a mínima que está, né? Mas igual que eles podem falar um pouco melhor, eles estão na reunião aqui, dos modelos. Deixa eu voltar aqui para parar de compartilhar. Ô, Marilene. Fechou a gravação aí? A Gil não está para... Vou fechar agora. A Gil não está para anotar, né? Não, anotei tudo aqui. Agora esse último ali do Glauco, que foi uma salada russa ali, né? Não, mas eles estão aqui, eles podem falar. Podia tudo ali. Tá, não tem problema.
essa de chuva, temperatura, ui,